Muito boa noite, o Senhor te abençoe nessa noite, seja muito bem-vindo a essa live de estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Estamos reunidos aqui em torno do nome de Jesus, falar do Senhor, da Sua Palavra, meditar na Palavra de Deus. Nessa noite o Senhor possa te abençoar, o Senhor possa derramar sobre a tua vida chuvas de bênçãos, que o Senhor possa derramar sobre o teu coração, o seu espírito, que você possa aprender do Senhor nessa noite, através desse estudo que nós temos feito. Já estamos na 4ª semana desse estudo bíblico, estamos estudando agora sobre as bem-aventuranças que estão no Sermão do Monte, em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Estamos na bem-aventurança a respeito dos mansos. Hoje vamos falar, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos junto comigo, para que nós possamos orar, para que nós possamos falar com Deus. Se você sentir no seu coração de participar desse estudo, de permanecer conosco até o final, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a tua vida através da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa para transformar a sua vida, para mudar circunstâncias e principalmente para levar você para mais perto do Senhor. Então que nessa noite você possa abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus fale com você através da sua palavra. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos falar com o Senhor. Eu sou o irmão Rodrigo, convido você a falar com Deus nesse momento. Amém? Pai amado, nesse momento, Pai, eu quero te agradecer por esse dia, por essa quarta-feira que o Senhor nos concedeu. Mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia de vida, Senhor. Estamos aqui, temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Pai, para aprender mais da Tua Palavra, Senhor. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa abençoar cada pessoa que passar por essa live, Senhor. Cada um que entrar, cada um que estiver assistindo, seja na live, seja através do For You. Abençoa todos, ó Pai, nessa noite. Deus, em nome de Jesus, e aqueles que decidirem permanecer até o final, que possam receber revelações do Senhor nessa noite, Pai. Porque eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa nos abraçar, Senhor, com o Teu Espírito Santo, porque somente Ele pode nos revelar, Senhor, os segredos ocultos no Teu coração, Pai. Fala conosco, meu Pai, nos abençoe. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, relembrando para aqueles irmãos que estão entrando hoje pela primeira vez, estão participando a primeira vez desse estudo, nós estamos falando já há alguns dias, desde a semana passada, sobre as bem-aventuranças. Começamos falando sobre a bem-aventurança a respeito da pobreza de espírito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, na sequência, nós falamos acerca dos que choram, né? O versículo 4. Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpa aos irmãos. A minha voz está um pouco embargada hoje, porque eu estou com um problema na garganta, né? Estou aqui falando, pela graça de Deus, falando com vocês nessa noite. Mas eu não poderia deixar de estar aqui com vocês para poder compartilhar da palavra, né? Sofra eu, não a palavra, mas que a gente possa estar dando sequência ao estudo, né? Já que ainda está saindo um pouquinho de voz, então que a gente possa aprender mais do Senhor nessa noite. Então já peço de antemão desculpa se porventura em algum momento a minha voz ficar um pouco difícil de entender, um pouco ininteligível, né? Mas que você possa receber do Senhor nessa noite, tá bom? Então, a segunda bem-aventurança está lá em Mateus capítulo 5, versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
E hoje vamos falar sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É importante sempre lembrar alguns pontos, tá? Que são decisivos para a gente entender essa passagem. Primeiro, quando a gente fala de bem-aventurança, significa o quê? Verdadeiramente felizes, tá? Bem-aventurado é o verdadeiramente feliz. Então, se existe alguém feliz nessa terra, é essa pessoa retratada aqui em Mateus capítulo 5. O que significa que você e eu podemos tentar encontrar felicidade em qualquer outra coisa, seja na bebida, seja nas drogas, seja nos bens materiais, o que for. Podemos tentar encontrar felicidade em vários outros caminhos, mas nunca vamos encontrar, a não ser na vida com Deus, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar essa felicidade plena, verdadeira, tá? Então, se você tinha alguma ideia de que as bem-aventuranças também é algo que a gente possa ler aqui e tentar praticar pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço, já digo para você que não é possível. Você não vai conseguir cumprir as bem-aventuranças sozinho, por si só, não. Mas somente por meio do Espírito Santo, somente através do Espírito Santo é que nós conseguimos viver as bem-aventuranças, tá? Então, se você não passar pela cruz, se você não se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus não entra no seu coração e, consequentemente, você não vive as bem-aventuranças. Você pode até viver religião, você pode até participar de uma religião, frequentar um templo, né? Você pode vestir roupa de crente, você pode ter uma Bíblia de estudo, você pode cantar músicas evangélicas, você pode fazer uma oração linda, pregar, cantar, você pode fazer tudo isso. Mas se você não demonstra as bem-aventuranças na sua vida, se elas não são o resultado da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, isso significa que você não nasceu de novo. E é importante você saber que todos nós, todos os que cremos no Senhor Jesus Cristo, estamos habilitados a viver todas as bem-aventuranças. Você não escolhe uma para viver. Deus não escolhe uma delas para que você demonstre, não. Mas o Espírito Santo de Deus fará com que todas elas se demonstrem na sua vida. Por quê? Cada uma das bem-aventuranças depende da outra. Então, por exemplo, nós vamos falar hoje sobre bem-aventurados os mansos. Mas você nunca chegará a ser manso sem antes ser pobre de espírito e sem antes lamentar pelo pecado que ainda existe na sua natureza humana. E consequentemente, as próximas bem-aventuranças que nós vamos estudar, elas também são o reflexo das primeiras que você já vive. Então você não consegue viver uma sem viver as outras. Tá? Lembrando que elas são o fruto, elas são o resultado da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, nessa noite, coloque no seu coração isso. A coisa que é mais importante que você tenha é o Espírito Santo de Deus na sua vida, para que isso seja gerado em você. Porque as bem-aventuranças, elas são o retrato do próprio Cristo em nós. E como nós estudamos lá na primeira série de estudos que nós fizemos sobre a armadura do Espírito, nós aprendemos o quê? Que o objetivo do Senhor, que o alvo de Deus para com a sua vida é transformar você à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Ele não tem outro objetivo senão esse, de fazer com que você se torne a imagem e semelhança de Jesus aqui nessa terra. Ele não quer fazer você uma pessoa cheia de dinheiro, cheia de bens, cheia de aparência, cheia de beleza. Não, Ele quer fazer com que você seja a semelhança de Jesus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus.
Então, esse é o objetivo do Senhor. E aqui nas bem-aventuranças nós vemos a imagem do Senhor refletida nessas bem-aventuranças, tá? Isso também significa o quê? Que o mundo, as características que o mundo, as coisas que o mundo valoriza, nada se comparam com isso aqui. Por quê? Se você pensar, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza espiritual tem a ver com humildade, com você reconhecer que você não é nada sem Deus, você reconhecer que você é completamente dependente de Deus. Isso significa ser pobre de espírito. Mas ele diz o contrário, ele diz que você não tem que depender de ninguém nem de nada. Você não tem que depender, você tem que depender só de você mesmo, da sua força, da sua capacidade de realizar, de fazer, né? Você não precisa de ninguém, você precisa só de si mesmo para fazer as coisas acontecerem. Então, já de cara a gente percebe que é completamente o oposto. Ainda mais quando ele fala que bem-aventurados os que choram. Se bem-aventurado significa verdadeiramente feliz, então como que eu posso ser verdadeiramente feliz chorando? Para o mundo isso é uma loucura, irmãos. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas nós aprendemos ontem e os dias anteriores que esse chorar é lamentar pelo pecado, pelas consequências do pecado na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Por quê? O pecado nos afasta de Deus. O pecado é a única coisa capaz de afastar você de Deus. Ele nos afasta de Deus. O pecado, ele leva à morte. O salário do pecado é a morte. E quando nós vemos o mal que o pecado faz em nós, a gente chora, a gente lamenta por não conseguir viver uma vida plena na presença de Deus. Por quê? Porque ainda temos pecados na nossa carne e por isso nós lamentamos. É o mesmo lamento que Paulo fazia. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse corpo pecaminoso, mortal? Eu preciso de liberdade. Liberdade para quê? Para viver a vida santa que Deus tem para mim. Viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho certeza que alguém, talvez você que está me assistindo, já tenha feito essa pergunta: meu Deus, por que eu não consigo ser e viver a santidade? Por que eu não consigo alcançar esse patamar que o Senhor estabeleceu nos 10 mandamentos, na lei moral, no Sermão do Monte e na própria imagem do Senhor Jesus Cristo? Por que eu não consigo viver isso? Porque ainda carregamos o pecado na nossa natureza carnal e humana. Esse é o motivo de nós chorarmos, de nós lamentarmos. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós o quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Paz, Mila, que Deus te abençoe. Paz, Leandro, e todos que estão entrando, Leci também, que Deus te abençoe. E todos que entraram aí. Amados, precisamos entender que é quando a gente passa pela cruz, quando a gente se esvazia de si mesmo e começa a buscar ao Senhor, é que nós começamos a entrar no reino de Deus. Amém, Dilce? Vamos orar por você sim. Seja bem-vinda, Rayane. Então hoje, amados, nós vamos começar a falar sobre ser manso. Como nós vimos as outras bem-aventuranças, essa também não tem nada a ver com o perfil do ímpio, com o perfil do mundo. Por quê? O versículo diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Imagina o mundo inteiro, o planeta inteiro, sendo entregue na mão de pessoas mansas. Já parou para analisar isso? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O planeta inteiro sendo entregue para os mansos. A ideia do mundo é sempre prevalecer sobre os outros por meio do quê? Por meio da força. Não é verdade? É se impor através da força. O que garante o poder no mundo? O que garante o domínio, a dominação no mundo? É a força. É o poder. É a habilidade.
Mas segundo o Senhor Jesus Cristo, o mundo inteiro será entregue na mão de pessoas que não conquistaram isso por meio da força, nem do poder, nem da habilidade, mas conquistaram por meio da mansidão. Olha só, o Senhor está dizendo que verdadeiramente felizes são os mansos. E quando Mateus escreve o Evangelho aqui, primeiro quando Jesus está falando do Sermão do Monte ali, e falando das bem-aventuranças para os judeus ali, ele está confrontando aquelas pessoas que tinham uma expectativa completamente errada do reino de Deus. Eles achavam que o reino do Messias, o reino de Deus, seria um reino humano, que ele viria montado num cavalo branco, que ele iria vir com seus exércitos e destruindo tudo. Mas ele está falando, não, o reino de Deus ele vem com uma aparência completamente diferente, com uma forma completamente diferente. Não é dessa maneira que você acha, não é dessa forma que você acha que virá o reino de Deus, com poder, com força. Não, ele virá através da mansidão. A proposta de Deus, ao contrário do que nós vemos em muitas organizações cristãs por aí, não é tomar a terra por meio da força, como uma organização militar. A gente vê aí, paz, irmão Paulo, Deus te abençoe. Priscila também está aí, minha esposa, Deus te abençoe, meu amor. Obrigado, você está assistindo. Então, algumas instituições por aí, algumas organizações humanas acreditam que nós vamos conquistar a terra se fizermos planos, se fizermos estratégias, se fizermos, pela força, empregando força para conquistar a terra. Mas não é dessa maneira. Ao contrário, irmãos, de tudo que nós temos visto nesse mundo aí, de conquistar o mundo pela força, nós vamos conquistar quando nós não confiarmos na nossa própria força, não confiarmos nessas organizações, nessas instituições, na capacidade humana de conquistar as coisas. Nós vemos Deus demonstrando isso. O primeiro exemplo que a gente vê disso é quando Deus fala com Gideão, lá em Juízes, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 8. E ele fala com Gideão assim: leva o povo para a beira do rio, Gideão. Bota esse povo para beber água. Aquele que pegar água, aquele que enfiar a cara dentro da água para beber, você bota de lado, E aquele que pegar a água e levar a água até a boca para beber e lambendo como um cão, você bota do outro lado. E aí ele separou, e daqueles milhares de pessoas que tinha lá com ele, apenas 300 homens foram separados para o objetivo que o Senhor tinha. E mais interessante que isso é quando o Senhor leva Gideão e os seus 300 ali, eles nem lutaram, nem entraram em luta corporal, porque o Senhor operou o milagre. Isso mostra que quando Deus quer operar, Ele mostra para nós que Ele não depende da força humana. Ele não depende da nossa força. Ele é Deus. E nós, apenas se a gente quer colocar a mão no processo, a gente só vai atrapalhar o processo de acontecer. Então, não depende do homem, depende de Deus, tá? A gente precisa analisar essa bem-aventurança em relação às demais, porque ela tem conexões, Primeiro, como eu falei antes, a gente precisa ser humilde de espírito, para então reconhecer a nossa nulidade diante de Deus, enfrentando os 10 mandamentos, enfrentando as leis morais, enfrentando o Sermão do Monte, enfrentando a vida de Cristo. Quando a gente se depara com tudo isso, e a gente percebe a nossa nulidade, percebe que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, essa atitude então nos conduz a um espírito lamentoso, um espírito de choro, quando a gente toma consciência da nossa pecaminosidade, e isso por sua vez nos leva ao espírito de mansidão. Só que esse espírito de mansidão, irmãos,
ele nos coloca em evidência diante das outras pessoas. Porque, e agora eu quero que você tenha muita atenção, porque esse é um momento importante e definitivo, que vai mostrar para nós se os 2 primeiros passos realmente se concretizaram na nossa vida, tá? Olha o que o Lloyd Jones vai dizer, porque esse estudo que nós estamos fazendo, ele está baseado no livro Estudos no Sermão do Monte, de David Martin Lloyd Jones, né? E diz assim: as bem-aventuranças, à medida que vão sendo anunciadas, vão se tornando progressivamente mais difíceis. Essa bem-aventurança agora, a bem-aventurança dos mansos, ela é reveladora. Ela vai mostrar para você, ela vai mostrar para mim, se verdadeiramente nós nascemos de novo. E você vai entender isso já já. O que vamos considerar agora é mais rebaixador, mais ainda do que ser humilde, mais ainda do que chorar. A partir desse momento começaremos a nos preocupar com as outras pessoas. Por quê? Porque já é difícil sermos confrontados por nós mesmos e percebermos em nós mesmos a nossa nulidade e pecaminosidade. Tem pessoas que são resistentes, irmãos. Tem pessoas que não aceitam de maneira nenhuma que são pecadores, que são falhos, que erram, que não são nada. São espíritos tão altivos, tão orgulhosos, que não aceitam de maneira nenhuma que são falhos, que erram, que são pecaminosos. Já é muito difícil aceitar isso em nós mesmos e sermos puxados para baixo. Mais difícil ainda é que isso ocorra por ação externa, ou seja, que venha de outras pessoas. Instintivamente, nós rejeitamos que outras pessoas nos falem de nossas debilidades, que nossas imperfeições se tornem evidentes, ou sejam visíveis por meio de outros. Instintivamente nos sentimos ressentidos, mas esse é o princípio dessa bem-aventurança. O que significa isso? Significa que, amém, Vivian, Luciano está na UTI há 30 dias, vamos orar por ele, tá? O que significa isso? Reconhecer e aceitar que outras pessoas ao redor mostrem para você que você é pecador e que você não é nada, que você não é ninguém. Como é complicado isso? Como é complicado isso? Seja bem-vinda, Elisa. Elisa, queria te pedir um favor, ou a Priscila ou a Elisa, que são moderadoras, que anotasse, por favor, o pedido da Vivian, do pai dela, do Luciano, para que nós possamos orar depois, continuar orando durante a semana, tá bom? Em nome de Jesus. Então, as circunstâncias ao redor, meus irmãos, vão mostrar para você que você não é nada, que você não é ninguém. Vão testar isso em você, para ver se você verdadeiramente reconhece que você não é nada, que você não é ninguém. Irmãos, isso é complicado. Quando eu reconheço que eu não sou nada, quando eu chego a esse ponto de ser humilde diante do Senhor e reconhecer que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, tá? E que eu não tenho direito nenhum diante de Deus, tá? Quando eu reconheço que eu nada sou, eu continuo considerando isso. Quando eu me relaciono com os outros, diante dos outros, será que eu continuo considerando isso? Quando eu reconheço que há pecados em mim, eu sinto-me assim diante dos outros e me considero, ou eu me considero melhor do que eles, a ponto de julgá-los e de não aceitar o julgamento deles? Em outras palavras, o que isso significa? Você bater no peito e dizer assim, eu sou pecador, Senhor, eu sou falho e tal, é uma coisa. Agora imagina alguém dizer para você assim, você é pecador, você é falho, você não merece nada.
ou fazer isso com as suas atitudes em relação a você. Como que você se sente quando alguém aponta os seus erros? Quando alguém aponta os seus pecados, você continua sendo humilde? Você continua reconhecendo que realmente é pecador e que não merece a graça de Deus? Ou você se ressente? Ou você se torna reativo diante da pessoa? Quem é você para dizer que eu sou pecador? Quem é você para apontar isso? Você não tem direito de apontar, ou seja, se você está apontando o erro da pessoa, significa que você é melhor do que ela. Mas o humilde de espírito, ele não levanta a cabeça. Seja bem-vindo, Beto. O humilde de espírito, ele não levanta a cabeça. Ele não reage diante da acusação. Mas ele aceita, sim, eu sou pecador. Você é pecador? Sim, eu sou pecador. Você é falho? Sim, eu sou falho. Você não merece nada de Deus? Sim, eu não mereço nada de Deus. Ele não reage, ele não esboça a reação. Isso é tão complicado, irmãos. Por isso eu disse no início que essa bem-aventurança ela vai provar para nós se verdadeiramente nós passamos pela cruz ou não. Se verdadeiramente nós entendemos o que é o pecado. Quão danoso é o pecado na nossa vida. Se nós não entendermos isso, irmãos, seja bem-vinda, Simone. Se nós não entendermos isso, o que é o pecado na nossa vida e quão danoso é o pecado, que mal ele traz para nós e para Deus, a gente nunca vai nascer de novo. A gente só vai se enganar com a religião. Vai viver religião para fugir do inferno, mas nunca reconhecer que o inferno é que é o nosso lugar de direito. O meu direito, sabe qual é? É estar nas profundezas do abismo por causa do mal que existe em mim. Eu não tenho direito de ir para o céu. O seu lugar de direito não é o céu. O seu lugar de direito é as profundezas do abismo, na eternidade longe de Deus. Por quê? Por causa do pecado que há em você, na sua natureza humana. Nós não temos direito a nada. Nós não temos direito de nem olhar para o céu e pedir nada para Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Irmão, você tem noção? O Senhor é santo. Deus é santo. Santo. Não há pecado nele. Ele não suporta o pecado. É tão grave isso. É tão grave isso, que foi preciso ele enviar o seu único filho, também santo, para pagar pelo nosso pecado. O pecado é tão grave, irmãos, tão grave, que se não fosse a graça de Jesus, se não fosse a misericórdia de Jesus, se não fosse o amor de Jesus demonstrado na cruz por nós, nós não teríamos oportunidade, condições alguma de nos apresentarmos diante de Deus. Nenhuma. Ou vocês acham que o sangue de sacrifícios, que ofertas, tinham esse poder? É tudo pela graça de Deus, irmãos. É tudo pela graça. Sim, Elisa. Sim, Uvo. Sim, Beto. É tudo pela graça, é tudo pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor nos alcançou. Glórias a Deus por isso. Então, amados, vamos entender que nós ainda carregamos esse mal dentro de nós. Infelizmente,
ainda carregamos esse mal. Nós estamos aguardando ansiosamente pelo dia em que nós seremos redimidos desse mal. Nós estamos aguardando ansiosamente por esse dia em que nós seremos redimidos desse mal. Nós só vivemos pela graça. Nós só vivemos pela graça. Na verdade, quando alguém expõe que nós somos, quem nós somos, o que nós somos, seja por palavras, seja por atitudes, nós nos ressentimos. E se nos ressentimos é porque ainda achamos que somos alguma coisa. Nós não somos nada sem o Senhor, irmãos. O Lloyd Jones vai dizer o seguinte: todos nós preferimos condenarmos a nós mesmos e não que outras pessoas nos condenem. Talvez eu assevere sobre mim mesmo que sou pecador, mas é devido ao puro instinto que não gosto que alguém me chame de pecador. Ora, esse é justamente o princípio espiritual introduzido por essa bem-aventurança. Pergunto para você, como que você reage diante da forma como as pessoas tratam você? Pelo que você é e pelo que você merece verdadeiramente. Como que você reage? Como que você reage? E aí? Porque é humilhante, irmãos. É humilhante. E eu estou dizendo aqui, não é por aquilo que Cristo garantiu para nós, não. É por aquilo que nós merecemos, tá? Para você poder entender que eu não estou falando besteira aqui, não. É por aquilo que nós, independente de Deus, aquilo que nós sem Deus merecemos. E aí? Se alguém falar para você o que você merece sem Deus, por você mesmo, como que você reage? Você fica reativo? E isso revela qual foi a real experiência que você teve, se ela realmente foi uma experiência de conversão ou não, tá? Agora, vamos ver alguns exemplos de indivíduos que eram mansos, para a gente entender um pouco o que é essa mansidão que está sendo falada aqui no versículo 5. A gente tem um exemplo no Antigo Testamento de Abraão. Abraão, ele demonstrou mansidão quando ele abre mão para Ló, abre mão do seu direito para Ló decidir sobre as suas possessões. Esse é um exemplo, né? Um exemplo da mansidão. Outro exemplo é de Moisés, né? Que tinha o direito, como filho da filha de Faraó, de repente ocupar lugares, né? Lugares de destaque, né? No Egito, mas ele sempre se teve em pouca monta, né? Ele nunca se considerou muita coisa. E ele foi considerado o homem mais manso da terra, né? Eu vi aí que alguns irmãos, irmão Ibrahim e outros irmãos fizeram algumas perguntas. Eu peço, irmãos, por causa do tempo que nós já vamos encerrar, são só meia horinha, 40 minutos no máximo, e eu não alongo muito a live. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo, me manda inbox, né? Manda a mensagem para mim depois, para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas, tá bom? Porque senão a gente perde muito tempo aqui, que eu já vou encerrar, tá? Ou então você pode passar as dúvidas para algum dos irmãos aí, dos moderadores, né? Tem o Beto, tem a Elisa, tem a Priscila, tem o Marcone, o André, qualquer um dos irmãos que são moderadores aí, eles podem anotar as dúvidas e depois a gente entra em contato para esclarecer, tá bom? A gente está trabalhando assim. Outro exemplo de mansidão, Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não fez. Outro exemplo, já agora no Novo Testamento, de Estevão, né? Ele foi apedrejado, e no entanto, na hora que ele estava sendo apedrejado ali, ele ora a Deus e fala: Senhor, não impute a eles esse pecado. Um outro exemplo que a gente vê do próprio apóstolo Paulo, né? Da forma como ele sofria pela obra de Deus, principalmente quando seus próprios filhos na fé falavam mal dele. Muito complicado isso seria, né, nos dias atuais.
Você se manteria firme, amando, abraçando, cuidando, né, de alguém que fala mal de você, servindo essa pessoa, orando por ela, sabendo que ela fala mal de você para os outros? E o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, vai falar dele para nós. Vai dizer assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Aí talvez você diga assim: ah, irmão Rodrigo, mas você está pegando esse versículo aí só porque ele falou que era manso, né? Aí você está dizendo que ele é o exemplo de mansidão. Não, vamos entender um pouquinho mais, né? Isaías 42, versículos 1 ao 3 diz assim: vejam o meu servo, a profecia está falando de Jesus, que eu fortaleço, ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará justiça às nações, não gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, fará justiça a todos os injustiçados. Amados, se a gente parar para pensar, o Senhor Jesus, quando ele veio à terra, ele já era Deus. No momento em que ele está sendo preso, que tentam defender ele, fala assim: guarda essa espada aí, cara. Se eu quisesse, eu pedir ao Pai, ele me enviaria legiões de anjos aqui para me defender. Ele tinha o poder de fechar a mão assim e acabar com tudo, destruir tudo. Ele não precisava nem ter descido da sua glória para vir nos socorrer, nos ensinar nada, morrer por nós. Ele não precisava disso. E no entanto, a palavra de Deus diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 a 8, o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo ao que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você quer um exemplo maior do que esse, de mansidão? De alguém, e olha que ele tinha todos os direitos como Deus, de não passar por nada do que ele passou, e no entanto ele abriu mão, ele serviu e entregou a sua própria vida. O que dizer de mim e de você, que não temos direito a nada, que somos pó e cinza, completamente nada, pecadores sem Deus? Que direito nós temos de reivindicar alguma coisa, de apontar para o céu e pedir e ordenar alguma coisa, e muito menos de nos queixar e nos ressentir do mal que vem sobre a nossa vida? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Sem Deus nós não somos nada, irmãos. Sem Ele nós não somos nada. Nesse momento nós vamos encerrar o estudo de hoje. Amanhã nós vamos continuar falando sobre a bem-aventurança da mansidão. Porque ela é algo, como eu falei no início do estudo, definidor. Definitivamente. Se você não entender o processo da salvação, se você não entender o que é o pecado, o que representa o pecado, Deus te abençoe, Elisa, o que representa o pecado na nossa vida e o que o pecado nos faz merecer, você jamais vai entrar no reino e jamais vai entender o que é a verdadeira alegria e por que essa mansidão inunda aquele que nasceu de novo. Amém? Os irmãos anotaram aí, tem vários
vários pedidos aí, eu creio que nós temos os pedidos anotados aí pelos irmãos. Nós vamos orar pelo Luciano, né, que pediu, que está internado na UTI já há 30 dias. Nós vamos orar por ele agora e orar para que o Senhor continue revelando para nós os seus segredos através da palavra para nós. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor tome, ó Deus, a vida do irmão Luciano em tuas mãos, Pai. Ele já está 30 dias, ó Deus, internado num CTI, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor é o Deus que pode fazer algo pela vida dele, conforme a tua vontade. Então, em nome de Jesus, Senhor, se o Senhor quiser nessa noite, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor pode levantar, eu sei que o Senhor pode mudar o quadro na vida dele. Então eu te peço isso, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que o Senhor possa operar na vida desse irmão, na vida de todos aqueles que pediram oração. Teve uma irmã que pediu oração no início, eu não lembro o nome dela. Mas Deus, eu te peço que o Senhor visite cada um, Senhor. Essa foi a minha oração no início e essa continua sendo a minha oração. Visita cada um, ó Pai, nesse momento. Eu sabia, Senhor, já de antemão, o Senhor já tinha me falado no meu coração que não seria, Pai, um estudo fácil hoje, não seria um estudo fácil, não seria de fácil entendimento. Porque o pecado em nós, a nossa natureza pecaminosa, ela é reativa, a gente não aceita. A gente não aceita que não é merecedor, a gente não aceita que é falho, a gente não aceita que sem o Senhor nós não somos nada. A gente continua achando que tem algum direito, que a gente pode alguma coisa sem Deus. Mas Deus, eu te peço que o Senhor fale no coração dos teus filhos, que o Senhor revele para eles, que o Senhor revele para mim, e que a cada dia eu possa me colocar cada vez mais na dependência do Senhor, lamentar pelo pecado que ainda há na minha natureza humana e que eles também passem por isso, Pai. Para que aí sim nós possamos andar em mansidão na Tua presença e assim herdar a terra. Essa é a minha oração nesse momento, que eu faço junto com os meus irmãos. E te agradeço, Pai, por tudo. Já te pedindo que o Senhor dê uma noite de paz para os teus filhos, um descanso abençoado e uma quinta-feira abençoada também amanhã. No nome poderoso de Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês. No nome de Jesus, todos os irmãos amados aí da equipe, Elisa, Beto, Priscila, todos que entraram, né, que estão aí ajudando. Que o Senhor abençoe vocês, que dê uma noite de paz para vocês e que a gente possa estar juntos amanhã, no nome de Jesus, para compartilhar um pouquinho mais da palavra, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e não esqueçam de orar pelo irmão Rodrigo, né? Porque a oposição já está se levantando contra esse estudo, né? Mas se levanta para cair, em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã, no nome de Jesus. Paz, fiquem com Deus. Paz.